Caleidoscópio está de volta ao vivo na tela da TV Horizonte, PUC TV e TV Educar. Várias cidades do Brasil recebem o nosso sinal. Inclusive, tem uma galera em Caceara, no Tocantins, ligada aqui com a gente. Um abração para vocês aí, viu? O bate-papo do programa de hoje é sobre alistamento militar. Se você tem alguma pergunta ou quer comentar sobre o tema, mande aqui pra gente um recado. Os contatos estão aí na tela para você, hein? E para você que vai participar com a gente pelas redes sociais, nós temos presentes, tem muita coisa legal. Fique ligado, olha só. Você conhece as camisas masculinas Clé? Vale a pena conferir. Entre no Facebook e veja os modelos. No Caleidoscópio, a cada 15 dias, um telespectador é contemplado. Saiba como participar da promoção no Facebook do Caleidoscópio. Quer ganhar uma pizza grande com refri 2 litros? Então vá lá nas nossas redes sociais, participe e concorra. Toda sexta-feira sai um ganhador. Mas se sua fome não aguentar até o final da semana, ligue e peça a sua bitela. Tá aí para você o telefone da bitela. Então tá aí pra você, hein? Aproveite, não marque bobeira não, gente. Tem muita coisa legal, é só participar. Por falar em participar, vou retomar aqui o bate-papo e eu espero a sua participação, a sua pergunta. Afinal, a hora é essa, né? Tenente Mariana tá aqui representando as mulheres, né, Tenente? Sim. Os meninos já contaram um pouquinho da experiência deles. Como é que foi que surgiu aí essa área militar pra você atuar? Como é que isso aconteceu? Então, na minha família, praticamente não tem ninguém que seja militar. Eu vi a oportunidade no site da Escola de Veterinária da UFMG, porque eu sou veterinária, e constava como oportunidades uma vaga para veterinário na FAB. Na época você ainda estava em formação, né? Estava estudando ou já era formada? Eu já era formada, eu estava fazendo meu mestrado. E quando eu vi essa oportunidade. E eu, na época, eu vi aquilo e pensei, mas veterinário na FAB? Como assim? Veterinário na Força Aérea, veterinário pilota avião? O que o veterinário vai fazer, né? E eu fiz o contato para saber como que era a vaga, as inscrições, como que funcionava. E era para um cargo de oficial temporário, veterinário temporário, porque nós temos os quadros de carreira e os quadros temporários. Para atuar como veterinário do pelotão de cães de guerra, né, do canil da Unidade da Aeronáutica aqui de Belo Horizonte, o CIAR. Né, e me interessei pela vaga, fiz a inscrição, participei do processo seletivo. E outra entrei. pergunta foi assim, né? Mulher. Mulher. Como é que é esse espaço lá dentro? Hoje, na aeronáutica, eu acho que o espaço é muito bom. Inclusive, muito tem bem. muitas mulheres, né? Muitas mulheres. Na FAB, nós temos muitas mulheres atuantes. E a gente participa, assim, de atividades variadas. Também não tem aquela coisa assim, não, mulher não pode fazer isso. Não, algumas coisas realmente não se deve, mas eu lá sou hoje comandante do pelotão de cães de guerra, trabalho na Polícia da Aeronáutica. Então, assim, inclusive, algumas missões de defesa, de segurança, eu participo também, direta ou indiretamente. Né? Eu ajudo, né, no treinamento dos cães de guerra. Então, E como é que é esse treinamento, assim, para mostrar que você pega no pesado mesmo? Esse treinamento, na verdade, é um treinamento, eu tenho uma equipe, né, de soldados, de sargentos, que treinam cães para atividades de proteção, para atividades de faro de drogas e entorpecentes, para as rondas ostensivas dentro da unidade. Né? E esse treinamento, eu, por exemplo, já fiz um curso, um curso na Polícia Militar de condução de cães de polícia. E esse curso abre margens para outros tipos de curso, como de captura, ou de faro de drogas, entorpecentes. E eu tenho feito alguns desses cursos porque eu preciso passar esse conhecimento para os soldados. Os meus sargentos também fizeram esse curso. Alguns soldados estão fazendo agora também. E com relação ao tempo de preparação? Com quanto tempo, assim, para chegar, né? Esse curso que eu fiz, que é o Estágio de Adaptação e Serviço, que é o EAS, ele é para oficial temporário da área da saúde. Então, médico, dentista, farmacêutico e veterinário. Isso logo no início mesmo? Logo no início. Para eu me formar militar, foram 2 meses de curso. Né, entre 45 e 50 dias, na verdade. São dias em que nós fazemos um treinamento para conhecer a vida militar. Então, eu preciso conhecer como prestar uma continência, como marchar,
quais são os regulamentos, todo o padrão das Forças Armadas em geral, como que eu vou identificar uma patente, uma graduação, né, o posto, então, graduação esse treinamento, militar. todo mundo tem que passar por ele? Todo mundo tem que passar. Alguns vão passar por um treinamento de período maior e outros menor. Né? Esse caso é um período muito curto. Né? Então, é um intensivão mesmo. São só 2 meses. São só 2 meses. E, ao se formar, nós temos que saber tudo que um oficial que se formou na AFA, por exemplo, né, em termos de comportamento militar, tudo que ele aprendeu lá em 4 anos. Agora, com relação, por exemplo, à seleção, mudando um pouquinho aqui para o Coronel Matheus, porque a seleção vai toda para o Exército e depois distribui, né, no caso, para Força Aérea, Marinha também. Marinha aqui a gente não tem, não é? Como é que funciona isso? Como é que acontece essa seleção? Existem as juntas de serviço militar que são ligadas às prefeituras. Isso em todos os municípios do Brasil. Essas juntas de serviço militar, elas recebem a inscrição do jovem no ano que ele completa 18 anos. No ano que ele faz 18 anos. E depois eles são, aqui em Belo Horizonte, eles são concentrados para o 12BI, para o 12º Batalhão de Infantaria, e de lá a distribuição para a Aeronáutica e para o Exército. Então, por exemplo, os jovens que vão completar 18 anos no ano que vem já têm que procurar para fazer o alistamento. Exato. Até o dia 30 de junho deste ano, eles procuram a Junta de Serviço Militar. Esse ano nós estamos... A classe que tem que se apresentar, né, fala classe, são aqueles jovens que nasceram no ano de 97. E quem está servindo, quem se apresenta agora, dia 1º de março, que começa o serviço militar, são jovens que nasceram em 96. E esse processo, inclusive, está acontecendo agora, né? Vocês estão com esse trabalho lá Exatamente. agora. Nós estamos nos preparando para receber esses jovens agora essa semana, que já passaram pelo processo seletivo, pela última etapa, antes da incorporação propriamente dita, que acontece agora na segunda-feira. Então, o jovem procura, né? Aqui em Belo Horizonte é a 4ª Região Militar, não é isso? Responsável. Aqui em Belo Horizonte, a Junta de Serviço Militar, uma Junta de Serviço Militar fica localizada no Barro Preto. Eles procuram lá, vai fazer o alistamento. E depois serão direcionados para o 12º BI. Como é que funcionam essas etapas, por exemplo? Porque alguns jovens já querem, inicialmente, têm alguma afinidade, eu quero ir para a Força Aérea Brasileira. Como é que funciona isso? Como é que acontece essa distribuição? O Exército e a Aeronáutica aqui em Belo Horizonte, eles acabam por definir quais são as vagas que eles precisam. E esses jovens passam por uma bateria de exames, onde eles acabam externando as suas capacidades intelectuais e técnicas. E se encaixa dentro do perfil que o Exército ou a Aeronáutica quer. Quem faz essa divisão acaba sendo realmente o computador. Um programa que acaba dividindo quais são aqueles que vão para a Aeronáutica e aqueles que ficam no Exército. Então, ele é bem democrático porque é um programa que roda e separa, né? Então, não tem como o elemento se direcionar. Existem cidades onde, Barbacena, por exemplo, interior de Minas, onde a massa a totalidade acaba servindo na Aeronáutica. Lagoa Santa, Aeronáutica. Então, existe essa diferença. Mas em Belo Horizonte, quando tem as duas juntas de serviço funcionando juntos, elas acabam, é um sorteio de computador. Quantos jovens, mais ou menos, aproximadamente, são selecionados a cada processo deste alistamento? Porque vocês têm que pensar também numa margem aí um pouquinho maior, porque pode acontecer algo ao longo do percurso, né? Sim. A inscrição do processo seletivo até que vai servir é um número muito pequeno no contingente brasileiro, né? É menos de 0,01% dos jovens que acabam servindo. Em Belo Horizonte, os últimos números que estão se apresentando esta semana no Exército e na Aeronáutica devem estar em torno de 1.000 soldados, 1.000 conscritos, que serão ainda cortados para diminuir a pouco mais de 700 entre Exército e Aeronáutica. A partir do momento que o jovem entra, né, para a carreira militar, o que poderia acontecer ao longo do processo que ou ele seria dispensado ou ele iria para, no caso, Força Aérea, se ele ingressou no Exército. No caso dele, ele foi, né, para o Corpo de Bombeiros. Foi uma decisão dele. O que pode acontecer no meio desse percurso em termos de possibilidades para esse jovem? Bom, a primeira fase é um período básico,
de adaptação à vida militar e onde ele recebe formações básicas do serviço militar. E depois ele começa o período de qualificação. Nesse período de qualificação, ele vai começar a ser um especialista daquela área. Então, se ele vai participar da tropa de infantaria, ele vai ser ou aquele soldado que pertence a uma esquadra de infantaria, ou aquele que vai participar de uma arma coletiva, de uma metralhadora, aprender manuseio de uma metralhadora, ou ele vai para a área de comunicações, ele vai ser um radiooperador, ele vai trabalhar num centro de criptografia, num centro telemático que trabalha especificamente com a proteção da rede, da segurança de rede. Ele pode também ir para a área, ainda em Belo Horizonte, ele pode trabalhar na parte técnica de ensino, na parte burocrática, que existem serviços burocráticos que são compatíveis também no serviço militar, né? Raciocinamos que numa guerra existe militares presentes em todas as áreas. A questão da qualificação, por exemplo, isso facilita? O jovem tem algum tipo de curso específico? No caso aqui, ela já tinha, né, uma formação, na verdade ela estava já fazendo um mestrado. Um tipo de qualificação, um curso qualquer, ajuda nessa distribuição, nessa redistribuição do jovem? Com certeza ajuda. Vamos olhar outra área, que é a área de manutenção de viaturas. Então, se o elemento já tem a carteira de habilitação e ele está no processo seletivo e é selecionado para servir, com certeza ele pode se enquadrar dentro dos motoristas que nós necessitamos. Às vezes ele traz uma experiência por ter trabalhado como aprendiz, feito um curso no Senai, trabalhado como aprendiz na área de manutenção de viaturas. Aí ele pode também ser enquadrado nessa área de técnica de manutenção de viaturas, pegando tanto os blindados, né, os carros de combate, os tanques de guerra, como também a parte de caminhões de 5 toneladas, nossos grandes caminhões. Caramba, muito legal. Tá vendo, Rafa? Às vezes, se você tivesse mostrado aí sua habilidade toda com o violão, com os instrumentos musicais, né, ele poderia se encontrar lá. Poxa, isso é um excelente música. Nós temos a banda de música. Tem a banda de música aí, Rafa. Poderia ser um outro caminho. Mas você também está super feliz nesse caminho, com um trabalho muito legal, mostrando aí pra gente, né? Vamos de mais um então, Rafa? Vamos sim. Você vai tocar agora pra gente novos caminhos. Novos caminhos. Mostrando aí, inclusive, que você foi para um outro caminho, né? Mas está feliz. Vamos lá, então, de novos caminhos, trabalho autoral. Então, vamos lá. Amanhã pode ser um novo dia, ou o velho dia de sempre, um espelho do passado, ou novos caminhos à frente. Tudo aqui parece claro, agora que passou, difícil enxergar a tempo, é tudo que nos machucou. Será que um dia a gente esquece tudo isso e vive numa boa? Será que um dia a gente esquece? Ou será preciso arrumar outra pessoa? Amanhã pode ser um novo dia, ou o velho dia de sempre, um espelho do passado, ou novos caminhos à frente. Tudo aqui parece claro, agora que passou, difícil enxergar a tempo, tudo que nos machucou. Oh.